Olá, pessoal. Hoje estamos aqui e iremos falar um pouquinho sobre Libras. Primeiramente, o que é Libras, logo em seguida, seus desafios e conquistas, o que é a comunidade surda, a teoria dos surdos, cultura e identidade surda. Então, o que é Libras? Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais, uma língua de modalidade gestual visual, onde é possível se comunicar através de gestos, expressões faciais e corporais. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão desde 24 de abril de 2002, através da Lei nº 10.436. A Libras é muito utilizada na comunicação com pessoas surdas, sendo, portanto, uma importante ferramenta na inclusão social. Então, ou seja, né, a língua de sinais é também conhecida como língua gestual. A mesma utiliza-se de gestos e sinais em substituição à língua que todos nós bem conhecemos em nossas comunicações, né? A língua de sons ou oral. Falamos em comunicação e a língua de sinais possui exatamente esse sentido, né? Ou seja, de ser meio de um grupo de indivíduos poderem se comunicar, pois é através delas que pessoas surdas trocam comunicações entre si, até mesmo com pessoas que já aprenderam a interpretá-la. É através dela que é possível promover mais acessibilidade na comunicação para pessoas surdas e deficientes auditivas, o que foi conquistado através de muito esforço e ainda faz parte de uma batalha diária na vida de muitos brasileiros. Então, no que se refere aos maiores desafios enfrentados na luta da comunidade surda, alguns pontos fundamentais precisam ser superados na construção de uma sociedade mais inclusiva, né? Então, vejamos alguns, né? A aprovação de leis que favoreçam as empresas para aumentar a contratação de pessoas surdas, né? E ampliar programas nacionais que disponibilizam apoio e atendimento aos familiares de pessoas que apresentam deficiência auditiva, aumentar a quantidade de profissionais da saúde atuantes na área que tenham formação em Libras, né? Porque é muito importante para que possa facilitar a comunicação, possibilitar que pessoas que trabalham com atendimento ao público se tornem capazes de atender clientes surdos, a evangelização de surdos em igrejas através de intérprete, ampliar o ensino da Libra nas escolas públicas e particulares, fazendo que logo nos primeiros anos de alfabetização as crianças já possam aprender essa língua e se comunicar com as pessoas, adotar a Libra nos programas transmitidos pela TV aberta e a cabo, aumento da participação do Departamento de Recursos Humanos das empresas no que se refere às ações inclusivas capazes de abranger maior oferta de vagas de trabalho aos surdos e desenvolver programas pedagógicos que estimulem ações de inclusão em escolas públicas e particulares. Isso inclui investimentos na formação de diretores, coordenadores, professores e demais profissionais que atuam no campo da educação. Na luta da comunidade surda brasileira, não há somente desafios, conquistas importantes, obtidas principalmente nas últimas décadas, precisam ser mencionadas e comemoradas, né? Vamos ver alguma das. Muitas empresas abrangendo as de grande porte, estão aumentando o número de vagas de emprego disponibilizadas às pessoas que possuem algum tipo de deficiência, inclusive as auditivas. Gradativamente está ocorrendo uma maior abertura nas escolas públicas e particulares no que diz respeito à integração de alunos surdos nas salas de aula convencionais. A TV aberta brasileira e as livres com intérpretes, ainda que aos poucos está inserindo em muitos programas. Estabelecimentos da área da saúde, escolas e empresas estão comprometidas com a adoção de ações inclusivas que favorecem a formação em Libra entre os profissionais atuantes nessa área. Em diversos canais do YouTube, um dos meios de comunicações mais acessados atualmente são oferecidos diversos canais especialmente para pessoas surdas.
Todos os conteúdos desses canais são elaborados por surdos e apresentados em Libras, com legendas em português. Trata-se de uma das ações inclusivas mais significativas. Olá, pessoal. Meu nome é Lidiane e vou falar um pouco sobre a trajetória das pessoas surdas, né? É um longo caminho marcado por desafios, como o Jordânia acabou de falar, desafios, conquistas, né? E um tempo atrás, entre o século XIX e o século XX, houve como é que eu vou falar? Houve uma dificuldade para as pessoas que tinham esse, esse, essa dificuldade de não ouvir, né? As pessoas surdas, elas passaram por um processo em que um tratava como se uma pessoa surda pudesse aprender através da oralidade, e outro fazia o processo de que a pessoa surda poderia aprender através de gestos, que, com o passar do tempo, foi desenvolvido a cultura de identidade própria deles, que foi a língua de sinais, que atualmente nós chamamos de Libras, né? Ao longo dos séculos, as pessoas foram frequentemente marginalizadas e excluídas da sociedade. No passado, a surdez era frequentemente vista como uma deficiência a ser corrigida ou curada. E as pessoas surdas eram submetidas a tratamentos e terapias que buscavam normalizá-las, o que não fazia sentido, né? É você pegar uma pessoa surda e fazer com que ela pudesse falar sem ela ouvir direito. Então, de um lado, na Alemanha, houve o processo da oralidade, e na França, com a conquista, eles perceberam que eles podiam aprender com os gestos, né? E houve um congresso que quem venceu foi a oralidade. E com o passar dos anos, Alexander Bell, ele desenvolveu, foi um dos defensores do oralismo, né? E com o outro foi a Convenção das Nações Unidas. A Convenção das Nações Unidas dos Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em 2006, reconhece a língua de sinais como língua natural das pessoas surdas, né? E isso foi um direito que eles conseguiram, né? O direito à educação inclusiva e acessível. E essa foi uma das dificuldades, né? Lepé foi o primeiro a estudar línguas de sinais, diferente do alemão, que defendia a oralidade. E em 1960, William Stokes constatou que a oralidade não era superior à língua de sinais e que as crianças com a deficiência, né, elas poderiam aprender através da língua de sinais. Em 2002, essa língua foi reconhecida e, através da Lei 10.436, eles puderam ter acesso a uma escola e puderam aprender um pouco mais. A língua de sinais, ela não é uma língua universal, cada país tem sua língua diferente, né? A forma de falar de cada um, e ela tem gestos, cada palavra tem uma expressão que faz com que a entonação aumenta ou diminua. Falando um pouquinho sobre cultura surda e identidade surda. Só que antes disso, é importante a gente fazer uma diferenciação entre o conceito de comunidade surda e cultura surda. Acaba sendo fácil confundir esses dois conceitos, mas são coisas diferentes. A cultura surda, ela diz respeito a uma cultura visual e espacial que está relacionada com a linguagem de sinais e com a forma como a comunidade surda se enxerga dentro do mundo. A identidade surda, ela vem com esse conceito de ser a forma como o surdo se enxerga e a forma como ele se relaciona com o mundo. Enquanto que a comunidade surda são as pessoas em si.
os surdos que vivenciam essa experiência. Quando a gente fala de cultura, num contexto geral, a gente geralmente fala do conjunto de valores, de tradições, de crenças, de uma comunidade ou de um povo. Isso tudo está relacionado com uma forma como aquele povo, aquele grupo étnico, sente as coisas, age diante do mundo, pensa sobre determinados assuntos. Então, quando a gente fala de cultura no contexto da comunidade surda, a cultura surda, a gente está falando sobre a forma como as pessoas surdas se relacionam com o mundo, sobre como eles pensam, sobre como se relacionam, sobre como sentem, e o conjunto de todas as normas, de todas as crenças, de todos os valores e de todos os mecanismos que eles precisam fazer para estarem inseridos no mundo. Como, por exemplo, aqui nós temos os despertadores que vibram, as campainhas que emitem sinais luminosos. Então, todas as adaptações que essas pessoas precisam fazer para viver a vida cotidiana inserida no mundo, então, está relacionado com a cultura surda, é o conjunto de todas essas coisas, o conjunto daquilo que eles acreditam. Então, a cultura surda, ela nasce a partir da comunidade surda de uma forma natural e espontânea. Ela nasce dessas pessoas que têm a visão como principal sentido, como a sua principal forma de traduzir e de sentir o mundo. E aí entra outro contexto, que é o conceito de identidade surda e os seus tipos, né? A identidade surda, como eu falei, é a forma como essa pessoa surda se identifica com a sua surdez e como ela se relaciona com o mundo e com as outras pessoas. E de acordo com o Instituto Federal da Paraíba, quando nós analisamos a literatura, é possível nós encontrarmos 5 tipos de identidade surda, que são essas listadas a seguir: a identidade surda, a surda híbrida, a surda de transição, a surda flutuante e a surda embaraçada. A identidade surda diz respeito àquelas pessoas que realmente conseguiram se inserir totalmente dentro da comunidade da cultura surda, e elas se comunicam unicamente usando a linguagem visual, né? Elas têm a visualidade como sua principal forma de comunicação. Então, elas aceitam a sua situação de surdez e não colocam a cultura ouvinte como superior à cultura surda. Pelo contrário, elas buscam lutar para que a surdez possa ser vivida de forma plena. Já a identidade surda híbrida é mais relacionada com aquelas pessoas que nasceram ouvintes e que adquiriram a surdez. Então, elas vêm de um contexto de oralidade e precisaram se adaptar a esse contexto de visualidade, da comunicação visual. Então, elas tanto se comunicam através da oralidade, como através da língua de sinais. Já a identidade surda de transição, ela faz parte da vida de quase todos os surdos que vêm de um contexto de uma família de ouvintes. Então, eles acabam buscando referências na cultura ouvinte, porém, com o passar do tempo, eles transicionam e aí começam a conseguir utilizar a linguagem visual, a língua de sinais, para se comunicar. A identidade surda flutuante diz respeito àquelas pessoas que não conseguiram de forma nenhuma se identificar e se encaixar com a comunidade surda, com a cultura surda. Então, elas, mesmo sendo pessoas surdas, elas procuram na cultura ouvinte a sua identidade, as suas referências, e não utilizam de forma nenhuma a língua de sinais, acabam buscando apenas na oralidade as suas formas de comunicar e de sentir o mundo. E temos, por último, a identidade surda embaraçada, que diz respeito àquelas pessoas que não conseguiram desenvolver nem a oralidade e nem a linguagem gestual, a linguagem visual. Então, a forma como elas sentem, como elas aprendem, como elas comunicam, está sempre submissa ali à percepção de um ouvinte, porque elas não conseguiram desenvolver a sua comunicação nem através da oralidade e nem através da linguagem de sinais. Então, assim, nós concluímos esse trabalho acerca da cultura surda, verificando toda a importância, tanto da linguagem brasileira de sinais, como de tudo aquilo que a comunidade surda alcançou, né, e vem lutando até os dias de hoje.
E encerramos apresentando as nossas referências bibliográficas, que foram essas estudadas para a realização desse seminário.